O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc está no ar. Hoje apresentamos a série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta. Neste episódio 10, nosso bate-papo é a respeito de documentário que destaca o alerta à atual situação e importância da conservação do dilúvio, afluente na margem leste do rio Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O audiovisual tem se firmado como um importante instrumento de luta nas causas socioambientais. O curta Dilúvio, Riacho que a Cidade Esqueceu, uma realização do coletivo Catarse, foi lançado em novembro de 2022 e expõe este potencial. Quem nos conta as motivações e bastidores deste documentário é Temis Nicolaides, que é diretora e roteirista em parceria com Bruno Pedrotti. Temis, obrigada por sua participação. Eu gostaria de saber qual foi a motivação, para a realização desse documentário. Conte pra gente. Eu faço parte do coletivo Catarse, que é uma cooperativa de comunicação, E nós temos aí 18 anos de atuação na cidade e também fora da cidade, A gente está sempre conectado com as questões assim que julgamos ser o mais importante para uma sociedade, para construir uma sociedade melhor, E entre as questões que a gente trabalha, o meio ambiente aparece bem forte, nos nossos pontos de interesse, como a gente sempre está com esse olhar, assim, de entender que a natureza e os recursos naturais, eles são fundamentais para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência enquanto ser humano na Terra, E também que a gente, como ser humano, faz parte da natureza, a gente não é algo apartado, dela. Então, o nosso olhar enquanto cidadão dentro da cidade também, ele vai por aí, E nós moramos numa cidade que é Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, E nós somos muito privilegiados, sabe? Porque a gente é brindado com o Delta do Jacuí, que é uma conjunção de vários rios, assim, e a gente tem o nosso Lago Guaíba, Então a gente tem várias vertentes, nascentes, a gente é cercado por água, nós somos uma cidade que está tão perto da água, E que ao mesmo tempo não cuida bem de suas águas, E nesse grande universo aquático, assim, que a gente está incluído, existe o Arroio Dilúvio, que ele é um riacho que foi canalizado aí há alguns anos, por conta dele trazer para a cidade problemas quando ele enche, quando ele enchia, porque chovia muito e aí alagava algumas regiões da cidade. Então se viu a necessidade assim de canalizá-lo, E com isso ele atravessa assim uma das principais avenidas de Porto Alegre, que é a Avenida Ipiranga. As pessoas passam por ali e enxergam ele como um grande esgoto, porque de fato não é só o esgoto pluvial que vai desembocar nele, tem também muito esgoto cloacal que não deveria estar indo para lá, e está indo, Então ele tem mau cheiro, ele tem muito lixo, E as pessoas enxergam ele como um grande esgoto a céu aberto. Essa frase a gente vê de maneira recorrente sendo falada pelas pessoas, pelos cidadãos. E então nós, com esse olhar lá do coletivo Catarse, a gente despertou esse interesse da gente falar sobre esse riacho, explicar para as pessoas que ele é um riacho, que ele não é um esgoto e que tem vida ali. A gente observa peixes, a gente observa aves, animais, Então, o interesse vem daí, da importância da gente entender o nosso riacho, nosso arroio dilúvio como um riacho e não como um esgoto.
Uma coisa interessante, assim, ao longo, né, do curta, é que tem uma narrativa poética, né, de certa forma, né, e ao mesmo tempo elementos históricos que vocês foram resgatando, né, no passado. Gostaria que vocês falassem um pouco Uhum, dessa pesquisa, porque tem fotos em preto e branco muito uhum, bonitas, né, enfim, de como é que era antes uhum. e como ficou depois. Como é que foi esse É, processo? é importante também eu citar que esse curta ele foi possibilitado pela parceria com o Sindicato dos Bancários, né? Então, a gente começou um diálogo aí, eles também abrindo essa, essa possibilidade da gente de viabilizar esse curta, né? E eles, enfim, a gente está circulando com ele em vários lugares agora para, enfim, fazer esse trabalho chegar ao maior número de pessoas possível, né? E aí eles nos deixaram abertos, assim, olha, façam porque a gente confia no trabalho de vocês. E aí, com isso, a gente, eu, o Bruno, né, que dirigiu esse curta comigo, e o Marcelo Cogo, que ele é o produtor e também assistente de direção, nós, além de jornalistas, nós somos artistas, né? A gente é músico, trabalha no teatro, então também essa veia artística ela nunca nos deixa, né? Então a intenção era justamente de estar fazendo as pessoas pensarem e a gente acessar o coração mesmo das pessoas, né? Reativar essa memória afetiva, né? De uma cidade talvez que muita gente não tenha vivido e que muita gente viveu, né, e que se lembra do rio, e que se lembra como era, que tinha família, que tinha os fundos da casa que dava para o rio, que saía de barco e que saía navegando pelo Guaíba, então muita gente viveu isso, né, e muita gente não viveu e não sabe dessa história. Eu lembro de ti, Riacho. Não porque fosse histórico ou porque fosse artístico. Eu te amei desde pequeno, desde mais pequeno. Quando ia na Rua da Margem e não sabia o que era história e o que era arte. Eu te quero bem há 50 anos. Então, essa intenção de trazer uma linguagem mais poética era justamente para tentar reconstruir esse passado de glória do rio, né, do Riacho. Né, era tentar conectar essas memórias ou essas faltas de memória e tentar reconstruir ali e tentar fazer com que as pessoas vislumbrassem, né, esse momento que eu acho que ainda seria possível a gente retomar algo, né, desse passado, assim, digno do Riacho, né? Então vai mais nesse caminho, assim, da gente reconstruir mesmo esse panorama. E algo interessante, assim, que vocês mesclam, né, com essa recomposição histórica, depoimentos de especialistas, né, com relação à Uhum. situação e, enfim, há um quadro, né, que também tem um aparato técnico, né, para que as pessoas entendam, né, a situação que se encontra hoje, esse curso d'água, né, Uhum. que é a afluente do Guaíba. E como é que vocês têm visto o retorno, né, o feedback de quem já está assistindo, né? E a gente vê que tem várias pessoas, né, que estão gostando, mas o efeito, né, o efeito prático. Qual é a preocupação de vocês com Uhum. esse efeito prático? Na época se dizia que o Guaíba recebia 5 rios: Caí, Jacuí, Gravataí, Sinos e o Minguinho, era o Riachinho. Justamente o Jacareí, né, o Rio dos Jacarés,
né? Foi um nome dado pelos tupis guaranis que viviam aqui na região de Porto Alegre e conviveram durante muito tempo, né? Não só com o Lago Guaíba, mas também com o Riacho Ipiranga, o Arroio Dilúvio. Nós estamos aqui hoje, nessa tarde, nesse final de tarde, na Ponte de Pedra, justamente porque é um lugar marcante, tá? E que está intrinsecamente ligado com o Arroio Dilúvio na cidade e que na atualidade, por toda a reconfiguração do espaço urbano, a alteração do curso do Arroio Dilúvio principalmente, as pessoas não sabem o antigo curso dele, né? E muito menos da relação dele com a Ponte de Pedra. E também não sabem que a Ponte de Pedra ela tinha uma função de verdade, né? De real, de servir de ponte, ligando o centro, tá, ao Areal da Baronesa, né? Que fica aqui na face sul do centro. Então, esses territórios são esses espaços, né? De residência, tá? De ofícios, né? Tá? Mas também de atividades culturais e por fim também religiosas, né? As inúmeras casas de batuque que existiam, seja no Areal, seja na Ilhota. O Areal da Baronesa era conhecido pelo seu carnaval, né? Cujo rei Momo vinha de barco pelo Guaíba, né? As margens da Praia de Belas, e descia na Ponte de Pedra para abrir o carnaval. E os súditos ficavam aqui todos aguardando. Ilhota, minha favela moderna, onde a vida na taberna é das melhores que há. Ilhota, arrabalde da enchente, e que nem assim a gente pensa em se mudar de lá. Então a gente está bem feliz, assim, e surpreso, porque isso de ver como é uma questão essa do Arroio Dilúvio que toca a tantas pessoas, né? Quando a gente lançou, nós lotamos lá o Cine Bancários, que é o cinema lá do Sindicato dos Bancários, né? E nos surpreendeu isso, assim, de ver tanta gente indo lá por conta, não de nós, né? Mas da temática mesmo, né? Então, a gente acredita, e sim, as pessoas nos falam, assim, que gostaram muito, sabe, e isso suscitou muita discussão nas apresentações presenciais que a gente fez, né, a gente fez também uma na Feira do Livro, a gente fez uma ontem no Areal da Baronesa, né, num dos lugares que é retratado pelo filme, dentro da comunidade, e foi está sendo muito importante. A gente vê que ele informa, que ele traz informações que as pessoas não sabiam, né? E essa é a nossa intenção, assim, de não ser uma reportagem que se acabe ali, sabe? Que tenha um tempo. Aliás, eu gostaria que tivesse um tempo, sabe? Que aí o riacho estivesse despoluído e isso fosse coisa do passado, né? Mas a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, né? Então, a nossa intenção é que as pessoas utilizem esse audiovisual, mesmo sendo poético, porque não, né? Ele servir também como uma reportagem importante de reflexão e de denúncia também, né, que ele possa servir como um ponto de partida para discussões que levem ao poder público, aos cidadãos, né, que também fazem parte do poder público né, de uma certa forma, a cuidar, né, dos seus recursos naturais, né, e mais especificamente do Arroio Dilúvio, né. Então essa é a intenção de ter uma peça que que leve a situação do arroio por si só, como uma peça que fale sobre isso sem ter que ninguém falar, né? Mas se tiver que ir para espaços onde esse diálogo, essa discussão seja feita, né, que ele sirva de ilustrador, né, para uma mudança. Então a gente está bem satisfeito, a gente quer que também ele, inclusive, circule em espaços educativos, né, também. Não só políticos, mas educativos também. Tem um trecho, né, do documentário que é muito interessante, que o especialista fala que
o curso sinuoso, né, desse curso d'água é o natural e tem um porquê, né, de ser assim, né, que faça toda a dinâmica, né, desse curso, da sua recuperação, da sua conservação. E a retificação é um problema, como, né, a canalização que é abordada, né, durante o documentário. O que você pode falar a respeito disso, né? Porque deve ter outros córregos, outros cursos d'água também com a mesma situação, né, dentro da Grande Porto Alegre. Né? A nossa sociedade não é aquática. Não é. Ela não vê isso aqui como um negócio assim incrível. Tanto que já tentaram tapar isso aqui, né? Já teve um projeto de canalizar, fechar e em cima fazer mais uma pista de cada lado, mais cancha de não sei o quê. O recurso que foi utilizado no Brasil todo, né, para essa situação foi a retilinização. Por quê? Tu diminui a área de inundação e aumenta a velocidade da água. Isso é um padrão de engenharia. Tudo que é curso d'água que tu fizeres linear, tu vai ter problema. Porque até hoje, né, alguns, né, mas a engenharia não tinha aula de meio ambiente. E eles não entendem por que um rio tem que fazer meandros. Porque ele precisa de tempo para tratar o que ele tem. De tal maneira que quando chegar ali no Guaíba, ou quando chegar a Lagoa dos Patos lá em Rio Grande, os organismos de lá, ou os daqui, eles estão esperando um tipo de produto que o rio tratou. É tipo a nossa digestão. Por que tu acha que o intestino tem, assim, 8 metros de comprimento, né? Porque precisa dar um tempo de tratar. E o rio é assim. É a tendência, eu acho, do ser humano, né? A gente artificializar tudo, assim, né? Eu fico pensando que, pegando o Arroio Dilúvio como um exemplo, eu acho que ele é o reflexo da gente enquanto cidadão, sabe? Enquanto pessoa nesse mundo de hoje, assim. E realmente, assim, tu não respeitar, assim, como que as coisas na natureza funcionam, é óbvio que vai dar problema, né? Aí tu vê, é muito engraçado, porque a gente foi lá no DEMAI, que é o Departamento de Águas e Esgotos Municipal, né, fazer aquelas imagens que também aparecem no documentário, e é engraçado, assim, é bem curioso que quando eles recebem a água para ser tratada, o segundo ou terceiro estágio do tratamento da água é um labirinto, são os meandros. Esse que tirou do riacho, né? Que a gente tirou do riacho. Então, nitidamente dá para perceber. Então, é um trabalho dobrado, né? Tu retiliniza e aí tu não respeita esse curso, aí depois tu vai ter que correr atrás disso que se tirou, né? Então, o que eu vou te dizer? Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter que estar arrumando soluções e aí vai recursos, né? Se gasta mais recursos, se coloca mais produtos, né? No caso da água, assim, para fazer esse tratamento, quando se respeitar essa forma natural, esse curso natural do rio, seria a saída mais inteligente, né? Mas que nem o professor Filomena falou, né? Tipo, engenheiro não tem aula de meio ambiente, né? Aí tá a importância da ligação das áreas, né? De a gente não atuar assim para fazer as coisas na cidade, para mexer nas estruturas, sem que a gente tenha essa visão de um todo, né? Uma visão das diferentes áreas trabalhando juntas para que a gente, enfim, construa, no caso do rio aí, faça uma canalização, resolva o problema da inundação, mas que também respeite essa função do rio, né? Porque isso vai impactar lá no Guaíba, né? Vai impactar também no próprio riacho, né? De fato, assim, a gente tem muito a aprender, né? Eu acho que desde principalmente desse diálogo, sabe, entre os profissionais, né, um olhar atento, um olhar sensível, assim, à função do outro profissional é necessário.
E dentro do projeto de vocês, há expectativa de ter outros documentários nessa linha para vocês comporem, né? Outros locais, né, que também estejam passando a mesma situação? Sim, a gente tem vários riachos aí na cidade, né, que merecem, e não só riachos, né, a gente tem morros, a gente tem o lago, a gente tem o delta, nós temos muitos recursos naturais ali que precisam dessa atenção e mereceriam, né, um filme cada um, assim. A nossa intenção, sim, é isso, trabalhar e continuar retratando no sentido, assim, que o Arroio Dilúvio abriu as suas portas, outros, né, cursos d'água, assim, e colocar foco nisso, né. Mas como nós somos, né, trabalhamos independente sempre, também é uma luta buscar a viabilidade desses trabalhos, né? Então, mas está no nosso foco, está no nosso interesse e vai rolar um dia. A gente está trabalhando para isso. Bom, a gente está chegando nos momentos finais, mas eu queria abordar também um outro ângulo, que é a parte indígena, né? Que vocês colocam também, né? Que tem a origem indígena, né? De muitos e muitos anos, né? E essa ligação, né, da conservação, né? Do riacho, desse curso d'água, né? Com essa história, né? Como é que foi na hora de pesquisar, né? Esses dados, né? Ver essa ascendência, né, desse período também. Lá nós no Coletivo Catarse a gente tem essa proximidade, né, com a temática dos povos originários, né, então também é uma temática bem sensível, assim, e não podia ser diferente, né, o nome do Arroio Dilúvio originalmente é o Jacareí, né, que é o rio dos jacarés. Assim como várias localidades e cidades, em São Paulo tem bastante também, né, muito nome indígena, então essa presença indígena sempre é constante, assim, na nossa vida, né, e as pessoas civilizadas insistem em estar apagando essa história e retirando isso da nossa trajetória enquanto ser humano mesmo, né, lembrar que quem estava aqui primeiro, né, eram os indígenas, é um ponto bem importante, assim, para fazer a reflexão sobre tudo que se vive hoje, né, e a relação dos indígenas com a natureza é uma relação, tipo, de sobrevivência, de viver, né, não só sobreviver, mas de existir, né, então é ali onde está os recursos, né, de alimento, os recursos é a relação com a espiritualidade, né, então não existe, aliás, está existindo vida para os indígenas sem a floresta, e agora existe toda uma retomada, né, que um levante, assim, para se retomar esse território que é de direito, né, deles, assim, bem, a gente tem, durante a produção do documentário, ocorreu uma retomada multiétnica, na verdade, dos Xoclen e Caingangues, ali no pé do Morro Santana, que é o morro onde tem um afluente do Arroio Dilúvio, né? Inclusive ali a gente mostra uma cascata que no documentário, que é ali naquele morro e que hoje os indígenas estão no processo de lutar pelo seu território e retomada. Então, né, faz parte, assim, da gente entender e retomar também os nossos recursos hídricos, né, como um bem público que a gente possa estar usufruindo dele, tomar banho, buscar alimento, beber a água, que é algo tão fundamental para nós, né, passa também para a gente pegar um pouco emprestado essa visão dos povos originários, né, de como eles tratam a natureza, continuam tratando a natureza, embora esse ambiente seja tão hostil, né.
Então, essa força de continuar enxergando para a vida e priorizando a vida como algo fundamental está muito mais próximo dessa visão dos povos originários do que dos cidadãos que apontam para um progresso, né, um progresso econômico, né, esse progresso que, para mim, na minha visão, não serve, né, está nos levando mais perto da morte do que da vida. E Temis, a gente está chegando nos momentos finais, eu gostaria que você fizesse suas considerações, né, e se tiver alguma programação já para 2023, né, em outro local, que vocês vão estar apresentando, né, pode também estar passando aí para a gente estar colocando. Nossa intenção é sempre levar presencialmente, né, o filme sempre que possível, né. Nós estamos veiculando junto, sempre que possível também, junto com o documentário, uma obra de ficção, que é o Tainhas no Dilúvio, que nós produzimos uns anos antes desse documentário, que é que nem é uma obra de ficção que fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa alienação das pessoas à vida natural, né, na cidade, de não estar prestando atenção para isso, de estar priorizando outras coisas, e que ele dá uma complementada, assim, né, num outro gênero, em cima desse documentário do Arroio Dilúvio. E a minha consideração é que é um convite para as pessoas assistirem, né, esses filmes, também dá uma explorada lá no nosso canal do YouTube, que tem muitas temáticas, assim, importantes né, e seria legal se as pessoas acessassem e nos seguissem, assim, porque todo o nosso material, ele está sob licença Creative Commons, né, então a intenção é que se utilize das nossas produções, né, se utilizem tanto como os produtos que a gente faz, e quanto se servir, né, dessas imagens, desse conteúdo que para nós é público. Gratidão e um bom trabalho para vocês. Muito obrigada, viu, Sucena? Sucesso para todos nós.